Este sermão que quero compartilhar com os irmãos, eu li do pastor José Godoy, e há muitos anos, eu queria compartilhar com vocês nesta manhã, este sermão. Só mudei o título, não é? Ele deu um título, eu estou sugerindo outro, com base no Salmo 150, queria que você abrisse a sua Bíblia aí, então, e me acompanhasse na leitura. Depois nós vamos orar uma vez mais e pedir que Deus aplique a nós este texto lido. Diz assim, Salmo de número 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, aleluia, louve ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Cubra sua cabeça, feche seus olhos. Deus quer falar comigo e Deus quer falar contigo. Você que está aqui, você que está através das mídias sociais nos acompanhando, participando, celebrando o nosso Deus, ore comigo, peça para que Deus fale ao seu coração. Paizinho, nós te bendizemos nesta manhã mais uma vez. Nós te glorificamos, Pai, porque reconhecemos que o Senhor é a nossa fonte para a vida. Nós carecemos do Senhor, 100%, Pai, em tudo, em todas as áreas. Carecemos que o Senhor ministre as nossas vidas, que o Senhor nos sustente, nos fortaleça, que o Senhor aplique em nós a Tua palavra, essa palavra viva, eficaz, poderosa. Por isso, mais uma vez nesta manhã, nos ajude, Pai, nos ajude a perceber, Paizinho Santo, qual é a razão, Senhor Deus, de nossa existência a partir deste salmo. Que o Senhor possa assim fazer, em nome de Jesus te pedimos, Pai. Amém. Eu estou sugerindo o tema Adorai ao Senhor, com base neste salmo. Nós estamos dando essa ênfase aí à adoração, princípio que nós, enquanto igreja, como igreja, temos. E nunca é demais lembrar certos valores que nós empunhamos. Nós queremos ser uma igreja que na terra cumpre o papel, não é, para o qual o Senhor Deus nos colocou aqui para cumprir. E para que a igreja de Jesus cumpra esse papel, cada um de nós, individualmente, precisa entender a nossa função, o nosso papel aqui na terra. Você está aqui me ouvindo, meu irmão, meu amigo, você está em casa, queria dizer uma coisa a ti. Você não existe por acaso. Você foi planejado por Deus. Foi Deus quem te concebeu, não é? Você nasceu da mente de Deus e a partir daí, Deus fez você exatamente como você é, para que neste mundo você cumpra o propósito de Deus, para que você cumpra aquilo para o qual o Senhor Deus te colocou nesta terra. Então nós fomos criados para adorar a Deus, todos nós, os seres humanos. E o pastor Godoy, nesse sermão, ele cita a Johann Sebastian Bach, que diz o seguinte, não é? Lá nas suas obras, ele fazia questão de anotar a seguinte expressão: para a glória de Deus somente. Para a glória de Deus somente. Você entende, irmão, que tudo que você faz na sua vida deve ser para a glória de Deus somente? Ser pai é uma bênção, mas precisa ser para a glória de Deus somente. Quando eu digo pai, estou me referindo também às mamães. Não é ser tutores de alguém. Seja o que você fizer na sua vida, precisa ser para a glória de Deus
somente. Nascemos para adorá-lo. A nossa vida só vai ter sentido se de fato a gente assim o fizer. Você só vai se sentir realizado de fato se a tua vida, né, se lá no escopo da tua vida tiver esta frase gravada: para a glória de Deus somente. O Jean Garcia César, nascido em Santo Antônio da Platina, no dia 27/12/1974, às 11 umas coisinhas lá. Só existe para a glória de Deus. Não tem outro propósito para a minha vida, senão glorificar a Deus, e assim deve ser também contigo. E quando a gente então vem para esse texto sagrado, não é, essa porção das Sagradas Escrituras, esse salmo tão lido, tão replicado, mas às vezes não tão praticado, a gente aprende lições importantes, e eu queria que nesta manhã nós pudéssemos uma vez mais perceber algumas coisas que você vai dizer: ah, pastor, isso aí é óbvio. Mas mesmo sendo óbvio, eu gostaria de que a gente firmasse esses valores mais uma vez, entendendo que onde quer que a gente vá, precisamos dar ênfase àquilo que o salmista aqui faz questão de deixar eternizado nas Sagradas Escrituras. Primeiro, somente Deus deve ser louvado. Nós já falamos sobre isso, eu outro domingo já preguei sobre o que é o louvor, então não vou voltar lá, mas eu queria que você percebesse que o que as Sagradas Escrituras estão dizendo é que o Senhor Deus, e somente Ele, deve ser louvado. Verso 1: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. E lá no verso 6 termina dizendo: louvai ao Senhor, todo ser que respira, louvai ao Senhor. Só Deus deve ser louvado, só Deus deve ser colocado num pedestal para que a gente o admire, o reverencie. Só Deus deve ser louvado, e Deus deve ser louvado constantemente. Nós não podemos trocar a glória que é para Deus e entregar a outro, seja quem for. Mas perceba, irmãos, no dia a dia de nossas vidas, seremos tentados, incitados e provocados, e a nossa natureza humana tentará atender essa expectativa de louvar posições, de louvar o status, de louvar, não é, a nós mesmos, de louvar aqueles que a gente prefere. Esta é uma luta que o cristão diariamente terá. Por isso, adorai ao Senhor. A adoração, no escopo da adoração, exige-se o louvor, e só Deus deve ser louvado em todo o tempo, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas só Deus deve ser louvado, não só no santuário, né? Não só na igreja, mas em todos os lugares. Não só na reunião, na assembleia dos crentes que acontece, não é, algumas vezes da semana, mas em todos os lugares. Principalmente quando você estiver sozinho, o Senhor deve ser louvado. Só Ele é digno de ser louvado. A sua consciência precisa ter claro, nítido, que se você for o último ser humano da face da terra, não faltará louvor ao Senhor. Se você for o último ser humano na face da terra, o Senhor continuará sendo louvado. Amém? Ele deve ser adorado, somente Ele, mais ninguém. Segunda lição que podemos aprender: Ele pode ser louvado, irmãos, em todos os lugares. Esta é principalmente a clareza desse tempo que eu e você vivemos, o tempo da graça, o tempo da manifestação plena da graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo.
Jesus veio, cumpriu o seu papel, nos ensinou, nos fez perceber e entender que o Senhor pode e deve ser louvado em todo e qualquer lugar. Ele pode e deve ser adorado em todo e qualquer lugar. Então, eu e você precisamos ter essa consciência, não apenas de que o Senhor Deus é o único que deve ser adorado, mas Ele deve ser adorado em todo e qualquer lugar. Isso muda a forma de a gente ser cristão. Tem gente que sempre está com aquela sensação, né, de que tem que ir cá, tem que ir lá, tem que acolá. Ele sempre tem, ele está olhando para ele não é altruísta, pelo contrário, ele é egoísta, como falamos semana passada. Ele está pensando só nele, ele está querendo para ele. Ele não entendeu que o louvor é de Deus, e mais, que o instrumento principal de louvor e adoração a Deus é Ele mesmo. Então, onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja, nós devemos adorar a Deus. Ai, não gostei desse lugar, dessa igreja, não dá para adorar a Deus. Ai, essa reunião, ai, não gostei, não foi boa, não consegui adorar a Deus. E esse indivíduo que afirma essas sentenças não percebe que ele está dizendo que ele não está disposto a entregar a adoração ao Senhor, porque é Ele e não importa o lugar. Irmãos, eu tive experiência de adorar a Deus em lugares que eu não poderia imaginar que ali seria possível. Os lugares e as experiências mais profundas de adoração em lugares que a gente não imagina. Eu ouvi um obreiro essa semana compartilhando, e ele falando exatamente disso, de que ele teve as diversas experiências, e aí ele vai falar sobre a experiência de, num lugar de luxo, numa mansão, não perceber o ambiente, mas em uma casa simples, de uma pessoa pobre do ponto de vista humano, né, sociológico, encontrar um ambiente maravilhoso. Então, o que eu e você precisamos aprender, e o salmista está dizendo, é que o nosso Deus pode e deve ser adorado em todos os lugares. Sim, no seu santuário. Lá no Velho Testamento, no templo. Hoje, nas nossas diversas igrejas, os templos que nós construímos, aqui, ok, pode ser adorado, mas ele pode ser adorado lá na nossa célula também. Amém? O louvor na célula, irmãos, não pode ser pior que o louvor que acontece no domingo à noite. Porque quem está lá são os mesmos servos. E se a nossa célula não tiver um louvor de arromba, alguma coisa está errada. Pastor, mas não tem instrumento lá. Quero lembrar os irmãos, já falei desse púlpito, não é? Um dos louvores que mais impactou a minha vida foi quando a Junta de Missões Mundiais enviou para a gente um material, lá naquela época que ainda vinha, não é? Aquelas fitas, cassete, né? Para a gente usar e assistir o material de vídeo e tal. A igreja na China cantando nas cavernas, sem instrumento algum. E aquele irmãozinho conduzindo o louvor. Não era um pastor Levi, não. Pensa que a afinação do reverendo... Mas que unção daquele homem, nunca me esqueci. Que presença de Deus, que foi capaz de vencer todas as barreiras. Porque assistir alguém cantando é diferente de estar junto com alguém cantando. Mas eu pude perceber, sentir, viver a presença de Deus assistindo aquele irmãozinho. Então, em todos os lugares, nós podemos fazer. E ele diz, o salmista, que o Senhor deve e pode ser adorado aqui no templo terrestre, não é?
Mas também no firmamento, nos céus, e eu diria, à luz do Novo Testamento, não é? Principalmente no templo construído não por mãos humanas, mas pela mão do próprio Deus. O lugar onde Deus mais deseja ser adorado é neste templo chamado eu, chamado você. O Senhor quer ser adorado aqui. Esse é o lugar da verdadeira adoração, do verdadeiro louvor. Como Deus tem júbilo e alegria em que a adoração, o louvor aconteça dentro de mim, dentro de você. Porque quando eu e você abrigamos essa adoração e esse louvor, muita coisa acontece, a manifestação dele acontece. Terceira lição. Deus deve ser louvado por tudo. Ele deve ser adorado por tudo. Geralmente a gente gosta de elogiar as pessoas por alguma coisa boa que ela nos fez. Não é assim? Obrigado, Neide, por seus olhos de fé, que vê em mim muito mais do que eu sou. É tão bom você louvar alguém por aquilo que ela fez para você. Mas não se trata disso a verdadeira adoração. E é isso que o salmista está dizendo. A verdadeira adoração, ela precisa romper esses limites do intelecto humano, não é? Da percepção humana, desse raso humano, e precisa ir além. Nós precisamos entender e por isso mesmo praticar a adoração que é capaz de celebrar o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo em todos os lugares, por tudo. Sim, pelo que ele tem feito. Verso 2, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o por sua grandeza, louvai-o por aquilo que ele faz. Deus tem feito milagres em sua vida? Sim ou não? Deixa eu ver. Na minha tem um monte. Eu tenho motivo para louvar, para adorar o Senhor Deus, porque Ele tem feito muitos milagres em minha vida. Muitos. Mesmo. Não, pastor, o senhor está falando de forma genérica. Eu não estou falando de forma genérica, não, irmão. Estou falando de milagre mesmo. Milagre de poupar a vida. Eu já era para ter morrido há muito tempo, irmão. Deus já me livrou da morte. Tem alguém que foi livrado da morte aqui? Deixa eu ver. Eu já fui livrado da morte. Então é milagre. Deus fez na minha vida. Deus tem feito. Alguém já foi curado aí? Deixa eu ver. Milagre da cura física. Da cura emocional. Alguém? Liberado? Olha aí, ó. Milagre. Porém, perguntar da cura espiritual, porque se você está aqui, você já foi alvo dessa milagre, dessa cura, não é? Deus tem feito, suprido, cuidado, espiritual, emocional, fisicamente. Ele tem feito na minha vida. Se você olhar com cuidado, tem feito na sua vida. Se a gente for bem sensível mesmo, a gente levanta e já dizendo, Deus, obrigado, estou vivo. É por isso que eu repliquei a doida lá, viu, pastor Levi? Porque ela estava certa. Tive que tirar. Não fui consultar. Ninguém nem está sabendo aí, pastor. O pessoal também engoliu. Ninguém viu. Também não vou contar de púlpito. Quem quiser que venha falar no particular. Cometi uma gafe essa semana. Mas a doida estava certa. Aquele raciocínio dela estava certo. A gente levanta, come, mas você já tem que glorificar a Deus e dizer, Deus, obrigado, estou vivo. Ó. Moléculas de oxigênio passaram pelos meus pulmões e foram lançadas direto para o meu cérebro. Ó. Temos de adorá-lo pelos seus atos de salvação em todos os sentidos.
temos de adorá-lo pelos seus atos criadores. Deus, e somente Deus é criador, irmão. Ninguém mais cria nada. Por isso que a pessoa, né, que quer se ensoberbecer e achar que ele é criador, não é não, irmão. Não é não. Na verdade, o mais brilhante de nós não passa de um imitador. Porque tudo que o ser humano possa desenvolver, o fará a partir daquilo que já foi criado pelo Eterno. Qualquer princípio, em qualquer área da vida, em qualquer área da vida humana, qualquer coisa que se pretenda criar, na verdade, será criada a partir daquilo que Deus já o fez. Precisamos sim adorá-lo por aquilo que ele tem feito, por tudo aquilo que ele tem feito, mas também devemos adorá-lo, louvá-lo por aquilo que ele é. Não só por aquilo que ele faz em nosso favor, mas por aquilo que ele é, e ele é Deus. Único, perfeito, eterno, maravilhoso. Ele é a razão de tudo. Essa deve ser a razão. Por que eu vou louvar a Deus hoje? Simplesmente porque Ele é Deus. Não é porque Ele nos fez algo. E se Deus não te fizer mais nada, eu tenho certeza que isso não vai acontecer, mas se a partir de hoje Deus não te fizer mais nada, não te fizer mais nenhum bem, bom, eu estou me traindo, né? Porque eu disse, se você não está vivo, então já não tem jeito. Se Ele fizer só isso, você deve adorá-lo, porque Ele é Deus. Só Ele que merece, ninguém mais. No universo, na história da humanidade, não existiu, não existe, jamais haverá alguém que seja digno de ser adorado, senão Deus. Ele deve ser adorado por quem Ele é. Quarta lição: Deus deve ser adorado, louvado, de todas as maneiras. Interessante como nós temos a tendência de dizer como é que Deus deve ser adorado. Você já se pegou fazendo isso? Não, vocês não, porque vocês são gente melhor que eu. Mas eu já me peguei criticando situações, formas, maneiras. Porque a gente acha que Deus deve ser adorado do jeito que a gente acha que é o jeito certo de ser adorado. Dá licença? Quem entende de Deus é a gente? O que Deus entende dele mesmo? Não é uma estupidez, irmão, irmã? Seria mais sensato se a gente disser, olha, a minha percepção, o meu gosto para adorar Deus é assim. Mas não, a gente já vai deslargando, não, Deus não gosta disso. Não, eu já fiz essa besteira. Como disse, vocês são gente boa, vocês não fazem essas coisas, mas eu já fiz isso. Deus deve ser adorado de todas as maneiras. Não cabe a mim e a você julgar se aquela adoração é sincera, verdadeira, boa, ruim, não. Porque quem está recebendo a adoração é Deus, Ele o fará. Eu tenho uma preocupação agora e eu peço, Deus, me ajude, porque eu quero adorá-lo e louvá-lo como o Senhor merece. E eu sei que não há em mim elemento suficiente para que essa adoração e esse louvor seja entregue de uma maneira que o Senhor merece. Então me ajuda. Me ajude. Eu quero fazer isso da melhor maneira. Eu quero entregar para o Senhor uma adoração, um louvor que é digno do Senhor. Então, por favor, me ajude, Senhor. Então, as formas, não é? Podem ser das diversas. Eu me lembro que ainda quando pastoreava adolescentes, eu tive uma experiência forte nesta área. Acho que até já contei isso, mas vou de novo. Uma jovem, um adolescente, chegou para mim, entregou na minha mão um CDzinho. É antiga essa história, né? Um CDzinho de músicas
de uma banda chamada Os Nazarenos. Quem já ouviu? Oh, eu tenho aí. Os Nazarenos. Olha só o nome da banda. Eu que, não é, cresci lá em Santo Antônio da Platina, no interior de Santo Antônio da Platina, Nazarenos quase que parece aquela outra palavra que a gente usava lá para ofender os outros. Ligada a Lázaro. Uns já usaram também, porque deram risada, já sabem. Então, os nazarenos, aí tá, me entregou, eu bati o olho, parecia uma Mamonas Assassinas. Aí eu já fechei o coração, isso aqui não presta. Olha só, irmão, eu falei, isso aqui não presta. Pensei comigo, não falei para a menina, né? Ele entregou o CDzinho e falou assim, acho que nem era pastor ainda. Jean, você pode levar para sua casa, ouvir, e dizer para mim, o que você acha disso? Pensei comigo. Preciso levar para casa? Eu já sei. Não presta. Mas daí, né? Você vai raciocinar. Se eu falar isso para ela, ela vai dizer, mas você nem ouviu? Eu respirei fundo e falei, não, beleza, eu vou levar para casa. Mas eu planejei, vou levar para casa, não vou ouvir, vou devolver e dizer isso aqui, ó, joga no lixo que não presta. Levei para casa. Semana foi passando, não ouvi. Sábado tem culto de adolescentes. Está chegando o culto. Vou falar para os meninos. Ela vai me perguntar se eu ouvi. Como é que eu vou dizer para ela que ouvi não tendo ouvido? Vou mentir. Aí é aqueles dilemas que só crente tem, não é? Se é... Oxi, quase que fui traído aqui pela... Se é um e outro aí, é dizer, não, mentira faz parte. Não, mentira faz parte. Mas aí eu sou crente, o Espírito Santo não deixa. Falei, vou ouvir então. Já tenho o diagnóstico, já está tudo certo. Mas eu tenho que ouvir para dizer que eu ouvi. Então, vai lá. Estou ouvindo lá. Mas já está certo, irmãos. A gente entende mais de Deus que Deus, não é verdade? Vamos falar a verdade? O que Deus entende dele mesmo? Estou eu lá, tudo bonitinho. Aí eu começo a ouvir uma música que a letra dizia assim, ó, pastor de adolescentes. Adolescente tem problema com pai, mãe e irmãos, principalmente. Não tem jeito. Nós somos assim. São as relações mais intensas. E Erickson já explica, inclusive. A música dizia, eu amo meu papai, eu amo a minha mamãe, amo de coração o meu irmão e a minha irmã. Os nazarenos estavam cantando isso. São os nazarenos mesmo, né? Quebrou todo o meu argumento, toda a minha estrutura teológica, filosófica a respeito de como Deus deve ser adorado, porque era no estilo reggae. Quebrou minhas pernas, irmão. Peguei o CDzinho, ela perguntou, e aí, o que você achou? Escuta e dá para os outros meninos tudo escutar também. Deus deve ser adorado de todas as maneiras. Através de todos os tipos de instrumentos musicais. Lembra, é Deus que é criador, irmão, o diabo. Eu lembro de um cidadão, não é? Que escreveu, o outro cantou, um escreveu, dizendo que o diabo é o pai do rock. É mentira, não é. E aí os crentes, o diabo é o pai do rock. Olha que besteira. Quem que criou a música? Senhora musicista. A estrutura da música é a mesma para qualquer lugar do mundo, qualquer um. O diabo, ele usa, ele usurpa o que Deus criou, mas ele não é pai de nada, a não ser dar. E ó, crente é outra coisa, vocês sabem. Quinta e última lição. Antes da quinta, na quarta ainda, porque está no texto, e eu quero afirmar isso aqui, não é? Deus também deve ser adorado de todas as maneiras. Inclusive, diz o salmista, Salmo 150, irmão. Tem milhares de anos essa história aí. Vários e vários séculos. Através da dança. Está na sua Bíblia igual está na minha, não? Fala aí que Deus deve ser adorado através da dança. Não é dança de gafieira, irmão.
Vai para o restaurante, os crentes aí, começar a ouvir os forró lá e dançar lá não, o pastor pregou domingo lá que não, é isso que eu estou falando. A dança que vai adorar a Deus, tá? Aí a gente pode, depois, em outro momento, conversar e destrinchar isso aí. Entenda, a essência deve ser adorar a Deus. Por fim, a última lição: Deus deve ser adorado por todos. Todos nós. Não só os seres humanos. Você já percebeu como a natureza adora a Deus? E a Bíblia vai falar sobre isso. Os céus proclamam a glória de Deus. Tudo criado, ele anuncia, ele glorifica, ele exalta, ele adora, ele louva a Deus. Inclusive a gente. Agora, irmão, você sabe, na escalinha aí, né? De quem adora com mais precisão, a gente está no último, você sabe, né? Você sabe que você perde para o cachorrinho, o piu-piu, né? Você sabe, para as estrelas, as galáxias, você sabe que você perde, né? Tem consciência? Nós estamos lá no final da fila. Porque eles adoram, a criação toda adora sem reservas. Tudo deve adorar a Deus, todos devem adorar a Deus, inclusive nós, os seres humanos. Por isso mesmo, irmãos, nós devemos fazer isso com a nossa vida, com a sinceridade em tudo. Você está trabalhando, você está adorando a Deus. O mecânico consertando o carro do outro indivíduo, ele está adorando a Deus. Se não for assim, irmão, não vai valer a pena. O pastor está pregando, ele tem que estar fazendo isso para adorar a Deus, não vai valer a pena se não for por isso. O instrumentista, o vocalista, está fazendo para a glória de Deus, é para adorar a Deus. Se não tiver ninguém, a gente vai fazer com a mesma intensidade, é por isso que a gente deve fazer quando está sozinho. A melhor adoração é aquela que acontece quando só está você, por isso, cante no chuveiro, pode cantar. Dependendo dos vizinhos, não canta muito alto para não, né? Mas canta, adora. Faz. Porque nós todos devemos adorar a Deus. E o resto da criação já entendeu e está fazendo com bastante perfeição. É a gente que ainda dá trabalho nisso. Concluo usando o mesmo argumento do pastor Godoy, que diz o seguinte, que quando o Messias de Handel foi apresentado pela primeira vez em Dublin, no ano de 1742, um nobre o cumprimentou, a Handel, dizendo o seguinte: o Senhor me proporcionou um grande entretenimento com a peça apresentada. Ao que Handel respondeu a esse nobre, a esse indivíduo: meu senhor, devo entristecer-me se somente o entretive. O meu desejo foi torná-los melhor. Não é à toa que quando a gente ouve o Messias de Handel, a gente chora, não é? Alguém já chorou ouvindo o Messias de Handel? Olha só o que o autor disse, vou repetir. Meu Senhor, devo entristecer-me se somente o entretive. O meu desejo foi torná-lo melhor, ou torná-los melhores. Lembra o que Johann Sebastian Bach disse? Para a glória de Deus somente. A sua vida é para a glória de Deus somente? Enquanto não for, você não terá prazer na vida. Mas quando a sua vida e a minha vida de fato for para a glória de Deus somente, tudo será diferente. Portanto, usando a expressão do salmista última, aleluia,
Louvai ao Senhor. Queria que você curvasse sua cabeça, quero orar com você. E queria que você olhasse para dentro de ti e percebesse como você tem vivido a sua vida. Irmão, está impresso aí no seu coração para a glória de Deus somente? Você existe para a glória de Deus somente. Você não existe para que alguém goste de você ou deixe de gostar, que você seja valorizado pelas mídias. Não é para isso que você existe, não. Você não existe, irmão, para ter 10 milhões, 30 milhões de seguidores. Não é para isso que você existe. Pode até acontecer, mas a essência da sua vida não é essa, não deve ser. Você existe para a glória de Deus somente. É por isso que aquele indivíduo mais simples, esta pessoa marcará de forma indelével outras pessoas, porque ele entendeu o propósito de sua existência. Eu me lembro de uma irmãzinha que frequentava a igreja batista, a igreja presbiteriana do Brasil, na cidade de Venceslau Braz, onde congregamos por um período. Eu confesso que eu não consigo lembrar o nome dela, mas aquela senhora viúva, que morava sozinha, ela exalava a presença de Deus. Nela, eu posso afirmar, sem medo de errar, o doce aroma de Cristo era sentido. Que pessoa especial, que pessoa maravilhosa. Eu não consigo lembrar o nome dela, eu era bem novo, mas a marca dela ficou em minha vida, porque aquela senhora vivia para a glória de Deus somente. Pai, eu e os meus irmãos, nós queremos viver nessa atmosfera, Pai, nessa dimensão narrada e revelada nas Sagradas Escrituras. Ajude a mim, mas também, Pai, ajude os meus irmãos, os que estão aqui, os que estão, ó Deus, através das mídias acompanhando, agora ou no futuro, qualquer pessoa que em algum momento ouça esta palavra, Deus, que ela seja também tocada, e que cada um de nós experimente de fato, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, a experiência de viver para a glória do Senhor somente. Que a gente tenha essa consciência e, Pai, mesmo diante das dificuldades, das lutas, das intempéries da vida, cada um de nós, sem exceção, possa de fato estar totalmente, Pai, tomado pela convicção de que a nossa vida, ela existe, Pai, para te glorificar, para te adorar, para te bendizer, porque só o Senhor é digno e nenhum outro. E é por isso, Pai, que oramos em nome de Jesus e cantamos, Pai, para a tua glória.